Deus, Senhor Deus, seja louvado para todo sempre. Nós te adoramos, te louvamos, glorificado seja teu nome. Estamos chegando aqui hoje, nesta quinta-feira, dia de louvar a Deus, de exaltar o seu nome, de glorificar ao Senhor. Hoje nós temos um tema muito importante para a gente conversar, né? Para a gente falar, né? Então, minha boa noite a todas as pessoas que estão, né, chegando. Glória a Deus. Amém. Santo Espírito de Deus, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos. Amém? Oh Deus bom, maravilhoso, poderoso, né? Meu boa noite às pessoas que estão chegando, né? As pessoas que estão se aproximando. Glória a Deus. Ajeitando aqui. Hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre o tema de Marcos capítulo 4. Né? O tema de nossa palavra hoje é Cristo no barco. É um tema muito bom, né, que traz um crescimento grande, que vai falar muito aos nossos corações. Vamos ler do capítulo 4, do versículo 35, né? Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Diz a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Algumas versões falam travesseiro. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, né? Esta pergunta que os discípulos fizeram: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Amém? Boa noite, irmão Júnior, Leude Júnior, que está nos vendo, né, nesse momento. Irmãos, a Ivonete Souza Veiga também, que está nos assistindo, boa noite. Você, o Edivaldo, né? Nossos amigos lá em Conceição do Araguaia. A passagem que nós lemos, né, trata de um acontecimento, né, que se deu quando Jesus estava no seu ministério na Galileia. Ele, durante o dia, né, ele esteve na Galileia pregando. A palavra de Deus fala que ele né, proferiu várias parábolas naquele dia, né, e chegando ao final da tarde, ele disse para os seus discípulos: Passamos para o outro lado, né? Então, ele estava no mar da Galileia, né, que é na verdade um lago, e Jesus falou para os discípulos: Passamos para o outro lado do lago, né? Ali aquele lago dá em torno de 14 quilômetros de largura, né? E os discípulos, né, então eles, né, saíram, pegaram um barco, né? Jesus entrou no barco e eles então
né, rumaram para o outro lado do lago, né? É interessante, irmãos, que os discípulos, né, tanto Pedro como João, André, Tiago, eram pessoas que viveram ali naquele lago durante muitos anos de suas vidas, né? Porque eles eram pescadores ali naquele lago, né? Ali que eles pescavam, que durante a sua vida quase toda, né, até então eles se tornaram apóstolos, eles viveram ali pescando. Então eles conheciam aquele lago palmo a palmo, né? E naquele dia Jesus disse, passando para o outro lado do lago, e eles acharam aquilo normal, certamente, né? Porque estavam acostumados a fazer aquele trajeto, né? Ali era um local que eles se deslocavam quase todo dia. Era a estrada, digamos assim, que eles usavam para passar dali do lado da Galileia para o lado de Decápolis, né? Então sempre eles estavam ali passando, né? Meu abraço especial para a Ceissa, né? Ceissa Lima, né? Para Maria do Carmo, né? Ô Lúcio Valadão, minha cunhada, um abraço para você também, tá? Então, eles saíram dali, né, do lado da Galileia, para ir para o lado de Decápolis. E Jesus então entrou no barco, e aquele dia tinha sido um dia muito extenuante, né? No capítulo 3 que nós lemos, Jesus proferiu várias parábolas, Jesus ensinou, passou o dia ensinando, né, ali no lado dos montes, né? E ele saindo, né, para aquela missão, ele procurou um travesseiro, uma almofada, ficou lá na parte de trás do barco, né? Deitou e ali adormeceu, né? E é interessante, irmãos, que a Bíblia, nenhum dos 3 evangelhos que relata esse acontecimento, Marcos, Lucas e Mateus, refere que havia qualquer tendência de chuva, de ventania. Não, a Bíblia não relata isso. Mas eles ali saíram e de repente, né, eles entraram em um grande temporal, uma tempestade muito grande, né? Começou a se levantar e a Bíblia diz que a tempestade era tão grande que as ondas cobriam o barco que eles estavam. E Jesus continuava dormindo, encostado, né, repousando ali, deitado sobre o seu travesseiro, né? E é muito importante que nós pensamos, meus amados, que aqueles discípulos com certeza tomaram todas as medidas necessárias para conduzir o barco naquela tempestade sem precisar incomodar o mestre. Com certeza ali Pedro, João, né, eles tentaram ajustar as velas para tomar uma posição de vento melhor, eles tentaram ajustar os remos, né, para que não incomodasse Jesus que estava descansando. Mas a tempestade foi piorando, a tempestade foi aumentando. Então eles tiveram que acordar Jesus Cristo, né, que estava dormindo no seu travesseiro. Um abracinho aqui especial para Gercinha, Gercileide, ô meu amigo Humberto Canguçu, lá de Conceição do Araguaia. Um abração para você, meu irmão, tá? Para você, para a família toda aí da Canguçu, né? Pessoal muito querido, que nós amamos muito. Então, obrigado por você estar vendo a gente assistindo. Dá um abraço para você, para Cleide, para todo mundo aí, tá? Também para o Darli José, meu irmão Guerreiro Valente. Um abraço para você, meu irmão. Então vamos continuar aqui na nossa meditação, né? Então, como eu falei para vocês inicialmente, os discípulos eram exímios pescadores e conhecedores daquele lago, né? Então ele estava ali naquele momento, né, tentando de qualquer maneira navegar e chegar ao outro lado naquela tempestade sem ter que, né, acordar o Senhor, né? E interessante, que aquele lago, né, o lago na Galileia, o lago de Genezaré, o mar Tiberíade, como é chamado, né? É interessante, amados, que ali foi palco de vários milagres de Jesus, né? Nós lemos lá em Lucas capítulo 5, a pesca milagrosa. Nós temos o caso lá do Mateus 14, que Jesus andou sobre o mar. Tudo aconteceu no mar da Galileia, ali que era um ponto de passagem, né? E naquele dia Jesus estava indo da Galileia para Decápolis, que era do outro lado do mar. E é interessante, amados, que a Bíblia fala sobre essa tempestade que de repente se levantou, né, ali no lago, ali no mar da Galileia, né, trazendo grande desconforto para os passageiros daquele barco,
onde Jesus estava descansando sobre o seu travesseiro. Mas não esqueça, amado, onde Jesus estava? Jesus estava no barco, né? No meio da tempestade, mas ele estava no barco, sabe? Então é o seguinte, irmãos, tempestade, quando nós pensamos de forma, né, da gente entender tempestades sobre as nossas vidas, né? Os discípulos enfrentaram a tempestade naquele dia, no Mar da Galileia, mas nós enfrentamos tempestade todos os dias em nossas vidas, né? Todo mundo, toda pessoa, todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, ele enfrenta alguma dificuldade, alguma tempestade em sua vida, né? Então, seja ele mais velho ou mais novo, né? E é interessante que a tempestade que surge sobre as nossas vidas, ela não mede, né? Ele não escolhe pessoas. Tempestade alcança todo mundo, né? Dificuldade alcança todo mundo. E nós, às vezes, enfrentamos diversas tempestades em nossas vidas, né? E às vezes elas surgem de forma repentina, assim como aquela surgiu lá no Mar da Galileia. Foi de forma repentina que acontece às vezes tempestade em nossas vidas. E as tempestades acontecem, elas alcançam todo mundo. Ela alcança os pobres, os ricos, doutor, advogado. Todas as pessoas estão sujeitas, né, a passar por tempestade em suas vidas, passar por momentos difíceis, né? E nós estamos analisando esses dias, amados, que nós estamos no meio de uma grande tempestade, né, na área da saúde, né? Não podemos negar isso, que esse vírus que veio é como uma tempestade gigantesca que foge ao nosso controle, né? Assim como aqueles discípulos naquele momento a tempestade fugiu ao controle deles, eles já não tiveram mais como controlar, como administrar aquela tempestade tão forte que ela ficou. Hoje nós estamos vivendo uma tempestade deste nível, mas que não alcança só a mim, não alcança só você, mas alcança a humanidade toda, né? Abraço para o irmão Rogério Magalhães, tá? Uma boa noite para você. Para o Rubens Camilo, lá em Parauapebas, né? Boa noite para você também, tá, Rubens? Um abraço para você, para Adriana. Então, amados, tempestade, elas vêm sobre nós. E nós estamos vivendo uma grande tempestade. A humanidade está enfrentando uma grande tempestade. E é interessante, amados, que tempestade, muitas vezes, como naquele dia, lá no Mar da Galileia, ela surge de repente. Não existe prenúncio. Ela não bate a nossa porta. Ela não toca a campainha. Ela surge. As dificuldades são assim, né? E quando nós estou falando agora a respeito da tempestade, que é essa pandemia do vírus, do coronavírus, né? Uma tempestade que surgiu sem bater a porta, sem avisar, né? Quando os Estados Unidos experimentavam a maior evolução, né, de contratação de empregos públicos e emprego, né, na economia, que desenvolvia sua economia de forma tão acentuada, né, no mundo inteiro, né, todo mundo estava tranquilo, vivendo momentos de grande crescimento na economia mundial. De repente surge lá numa cidade da China esse vírus. E daí para cá, irmãos, meus amados amigos que estão me assistindo, o mundo não teve como controlar essa tempestade tão gigantesca que hoje assola a humanidade. Ninguém tem controle, ninguém sabe, ninguém tem remédio, ninguém tem vacina. É uma situação que nós vemos todos os dias, nossos entes amigos, até entes queridos, sendo levados, né, sendo tomados, né, por essa enfermidade, e as pessoas não têm uma solução, porque ela está inadministrável, ela fugiu do controle do ser humano, né? Deus abençoe que surja alguma coisa que possa resolver isso mais rapidamente possível, para que essa tempestade passe de nossas vidas, passe de nossas famílias, né? Hoje nós vemos, né, às vezes notícias, perdemos fulano que se foi, que partiu, né? Diante dessa tempestade que é esse coronavírus, que se levantou no momento na vida da humanidade.
Mas Deus é poderoso. Deus é poderoso e Ele vai, em nome de Jesus, porque Jesus não saiu do barco, Ele está no nosso barco. Então, se Ele está no barco, a vitória é certa, amados. Então, a vitória vai vir. E como eu estava falando, tempestade na vida das pessoas, elas chegam a qualquer momento. Qualquer momento. E às vezes tempestade se manifesta de várias maneiras. Tempestade se manifesta através de um acidente. Tempestade se manifesta através de divórcio na família. A tempestade se manifesta às vezes através de enfermidade, como eu estou falando, né? Às vezes pela perda de uma pessoa querida, de uma pessoa amiga. Então a tempestade, ela vem de forma que nós às vezes não sabemos. Ela não avisa, ela não bate a porta, simplesmente acontece. E todas as pessoas estão sujeitas a passar por tempestade. Todas as pessoas estão sujeitas a passar por dificuldade, enfrentar problemas nas suas vidas. Mas não esqueça que Jesus está no barco. Aqueles discípulos, amados, né? Aqueles discípulos ficaram angustiados e eles tentaram de todas maneiras controlar a situação sem ter que acordar Jesus. Mas Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, irmão, o barco não naufraga. Não naufraga. Embora aqueles discípulos tivessem ficado tão preocupados, aqueles discípulos tivessem ficado tão angustiados com aquela situação, mas Jesus estava no barco. Ele estava ali. E como Ele está ao nosso lado hoje, amados, Ele não nos desampara. Né? Jesus está ao nosso lado. Ele está no nosso barco. Ele está no controle. Ele está no remo. É Ele que navega para nós. Porque Jesus não sai do nosso barco. Ele não abandona nossas vidas quando nós não o abandonamos. É preciso nós entendermos isso, né? Que quando nós não abandonamos o Senhor, Ele não nos abandona. E aqueles discípulos, meus amados, um momento chegou que eles tiveram que acordar Jesus. Eles acordaram Jesus e disseram: Senhor, socorre! Tu não vê que nós estamos perecendo? Ora, amados, Jesus acordou e disse: por que estão tão temerosos? Porque eu estou no barco. Jesus não recriminou eles, não. Apenas perguntou para eles: por que vocês estão tão temerosos? Eu estou no barco. Eles continuavam no barco. Mas os discípulos naquele momento, as pessoas que estavam naquele barco estavam desesperadas. Porque a água já estava entrando, as ondas cobriam aquele barco. Mas Jesus acordou. E eu penso, amados, que Jesus levantou calmamente, como Ele é sempre muito sereno. Ele levantou, olhou para um lado, olhou para o outro, aqueles discípulos todos molhados, porque a tempestade era grande. Ele olhou para eles e disse: por que vocês estão temerosos? E essa pergunta, amados irmãos, é que Jesus faz para mim e para você hoje. Por que estão temerosos? Porque eu estou no barco. Jesus está no barco. Ele está no barco da sua vida, meu amado. Ele não desceu, Ele não desce. Enquanto você o aceitar na sua vida, enquanto você o aceitar na sua casa, enquanto você aceitar Ele nos seus negócios, na sua família, Ele não desce do seu barco. Ele está no barco. Quero mandar um abraço especial aqui, né, para meu amigo Luciano Oliveira, também para Marilene, né, Marilene Luz Junqueira, né, um abração para você, para o Daniel, né, para os filhos. Deus abençoe vocês. Então, amado, a pergunta é essa: por que vocês estão temerosos? Eu estou no barco. Jesus está no barco. Sabe, amados irmãos, aqueles discípulos, às vezes nós lemos e pensamos assim, nós queremos julgá-los. Nós queremos às vezes censurá-los. E dizemos:
que povo de pouca fé, né? Jesus diz assim, por que ainda não tendes fé? E às vezes nós queremos censurá-los nesse sentido. Mas aquele discípulo andava com Jesus, eles viviam com Jesus, tomavam café com Jesus, almoçavam com Jesus, andavam no barco com Jesus, atravessavam o lago de Nazaré com Jesus e não tinham fé. Nós pensamos assim. Mas analisemos, amados, que tempestade vem sobre a vida de qualquer um de nós. A qualquer momento, a qualquer instante, sem avisar, sem tocar campainha, sem bater na porta, as tempestades se manifestam. Lá em Jó, quando nós lemos a história de Jó, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que os filhos de Jó estavam reunidos na casa do primogênito, fazendo uma festa, e de repente uma grande tempestade veio e levou a todos. A casa caiu sobre os filhos de Jó e todos morreram. Porque tempestade vem sem avisar, irmãos. Um dia Davi, meu amado, estava passeando no seu terraço, para lá, para cá, e surge uma grande tempestade na sua frente, chamada Batseba. Por quê, irmão? Porque tempestade aparece sem avisar. E vocês sabem que essa história de Davi custou a vida de 2 pessoas inocentes. 2 pessoas inocentes. Mas as tempestades são assim. Elas surgem sem bater a campainha. Mas Jesus está no barco, irmãos. Não importa o tamanho da tempestade que você está enfrentando hoje. Não importa, amado, o tamanho da dificuldade que você está passando hoje. Jesus está no seu barco. Você pode dizer para mim, mas ele pode estar dormindo. Sim, mas está no seu barco. O que precisou para que Jesus se manifestasse? Para que o poder de Deus se manifestasse naquele momento? Apenas que o nome de Jesus fosse clamado. Apenas que os discípulos levantassem a sua voz e clamassem pelo Senhor. É o que Ele quer que nós façamos hoje, irmãos. No momento da nossa dificuldade, no momento da nossa angústia, no momento do nosso sofrimento, da nossa tempestade, que nós levantamos a nossa voz e dizemos, Senhor, nos socorre, porque eu estou perecendo. Jesus vai se levantar, vai se manifestar e dizer, não temas, eu estou no barco. Sabe, meus queridos, esta palavra ela é tremenda. Nós temos que analisar esta palavra e ver quão poder tem esta palavra. Porque Jesus está no barco. E às vezes, meus queridos, como os discípulos acharam que Jesus demorou a acordar, né? Aqueles discípulos ficaram esperando que Jesus acordasse, sem eles ter que chamá-lo. Não, irmão, mas Jesus sempre quer que nós o chamemos. Jesus sempre quer que nós manifestemos as nossas necessidades, embora Ele já saiba todas elas. Mas para que Jesus realize a bênção, o milagre em nossas vidas, precisa que nós manifestemos a nossa necessidade. E aqueles discípulos se manifestaram, Senhor, socorre, porque nós estamos perecendo. A necessidade daqueles discípulos naquele momento era salvar a vida deles, salvar aquele barco daquelas ondas. Mas Jesus está no barco, irmãos. Isso é tremendo, meus amados. Jesus não desce do seu barco, nem no meio da tempestade. Pode o vento assoprar para um lado, pode o vento assoprar para o outro, pode surgir a maior dificuldade da sua vida. Jesus está contigo, Ele está no teu barco, Ele está comigo, Ele está no meu barco, Ele está na tua casa, Ele está na minha casa, Ele está aonde nós invocar o seu nome. Amém, amados irmãos? Jesus está no barco. Às vezes nós achamos que Deus demora nas suas respostas. Às vezes nós achamos que Jesus demora a acordar do seu sono sobre o travesseiro. Porque nós demoramos também a clamar, irmãos. Jesus só acorda quando nós clamamos. Isso é um exemplo muito tático
Jesus sempre sabe todas as coisas. E naquele dia ali, mesmo estado humano, 100% humano, cansado, ele tinha o controle de todas as coisas. E aqueles discípulos então levantaram a sua voz e clamaram: Senhor, socorre-nos. Jesus nos socorre, porque nós estamos perecendo. Nós temos que ter esse objetivo. Nós temos que ter essa ousadia de levantar a nossa voz no meio da tempestade, no meio da dificuldade, e dizer: Jesus, me socorre. Socorre a minha casa, socorre o meu casamento, socorre a minha empresa. Irmãos, e como nós estamos precisando da manifestação de Jesus. Quantas empresas fechadas, quantos empregos foram destruídos por causa dessa tempestade que se manifestou sobre o mundo nesses dias. Mas eu quero dizer para você, amados irmãos, mesmo diante de tamanha dificuldade, tamanha tempestade que hoje nós enfrentamos nessa pandemia, Jesus continua em nosso barco. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso. Ele continua no nosso barco. Amém, amados? Então, nós temos às vezes pensamento de achar que Deus demora na sua resposta. É porque nós demoramos a clamar. Ou se às vezes nós clamamos, Deus não age, Deus não responde, porque o tempo de Deus, às vezes, é um pouquinho diferente do nosso tempo. Mas a oração do justo nunca fica sem resposta. Esta é a palavra. Demora, às vezes, né? Pessoas que clamam por um milagre, pela libertação de um filho durante meses, durante às vezes até anos, mas ele não fica sem resposta, porque Cristo não desce do nosso barco, nem mesmo no meio da maiores tempestades. E nós temos que entender, amados, que aqueles discípulos estavam naquele barco cumprindo uma promessa, cumprindo um objetivo. O que Jesus disse lá no versículo 35? Passamos para o outro lado. E se Jesus falou para passar para o outro lado, eles iam chegar no outro lado. Porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra do Senhor não volta, ela não fica vazia. A palavra do Senhor se cumpre. Então eles estavam num objetivo. E às vezes nós começamos a interpelar nós mesmos, mas como? Se aquele discípulo estava ali cumprindo um objetivo traçado por Cristo, ele estava no barco que Jesus estava, aonde Jesus estava, como então passar por aquele momento de aflição? Porque, irmão, as tempestades que vêm sobre as nossas vidas, às vezes ela vem para nos ensinar, elas vêm para nos educar. As tempestades são pedagógicas, ela nos ensina, nos fortalece. E uma coisa que a tempestade nos ensina, irmão, é clamar. Uma coisa que a dificuldade nos ensina em nossas vidas é clamar. Porque quando as coisas estão boas, irmãos, quando o céu está limpo, quando estamos em céu de cruzeiro, às vezes nós esquecemos de clamar. Tudo está maravilhoso. Aí vem as tempestades para que nos ensine a clamar, para que nós possamos entender que Jesus está no barco. E é muito importante a gente pensar, irmãos, pensar isso, que Jesus levantou do seu travesseiro, calmamente, serenamente, e perguntou para aqueles discípulos: por que vocês estão temerosos? Por que eu estou aqui? Eu estou no barco. Eu não desci do barco. Eu estou junto com vocês. E Jesus disse então naquele momento para o vento: aquieta-te. Aquieta-te.
e o vento se aquietou e as ondas cessaram. E a Bíblia diz que houve grande bonança naquele lugar. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Sabe, irmãos? E ali naquele momento começou a levantar, então, entre os discípulos um grande temor. Por que um grande temor? Vocês viviam com Jesus todos os dias? Se eles anoiteciam com Jesus, eles passaram aquele dia todo com o Senhor. Quando o Senhor ali fazia suas parábolas, eles estavam juntos. Mas naquele momento que Jesus se dirige ao mar, se dirige ao vento e diz: aquieta-te, cessa-te. E é isso que Jesus quer falar para nós, irmãos. No nosso momento de dificuldade, Ele quer ter essa mesma palavra: aquieta-te. Aquieta-te o sofrimento. Jesus não toma em vão o sofrimento dos seus filhos. Não, amados, de maneira alguma. E os discípulos, então, ficaram atemorizados. Mas Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Aqueles discípulos, certamente, eles tentaram de todas as maneiras possíveis acalmar aquela situação. Sim, eles tentaram. Eles não chamaram Jesus no primeiro momento, não. Eles tentaram. Eles conheciam aquele lago, eles eram acostumados a mexer com aquele barco. Então eles tentaram de todas as maneiras controlar a situação. Mas quando esgota os recursos do homem, amado, os recursos do Senhor estão todos disponíveis para nós. Porque os recursos de Jesus são inesgotáveis. O poder do Senhor não se esgota. Quando esgota os nossos recursos, quando esgota o nosso poder, quando se esgota as nossas condições, aí surge o poder de Deus, que é inesgotável. E Jesus tem o poder sobre a natureza. É Ele que acalma o mar, que cessa o vento. É Ele que cessa a tempestade. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus é, junto com o Pai, o Criador do universo. É Ele o supridor de todas as coisas sobre a face da terra. Então, por que estáis temerosos? Cristo não desceu do barco. Não importa, amados, a tempestade que você está enfrentando, o tamanho das ondas, o tamanho do vento, Jesus está no seu barco. E aqueles discípulos então começaram, naquele temor que eles ficaram, quando o mar se aquietou, quando o vento cessou, eles olharam uns para os outros, não entendendo nada. É interessante isso, irmãos. E eles perguntavam um para os outros: quem é este? Como assim, quem é este? Ora, eles viram a pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. Eles viram tanto outros milagres. Jesus tinha passado o dia ensinando. Eles viram o Sermão do Monte. Mas naquele momento, eles ficaram tão admirados com o poder que Jesus manifestou, que começaram a perguntar um para os outros: quem é este? E um dia Jesus perguntou isso para o próprio discípulo: quem diz que eu sou? Aí surgiu várias respostas. Um disse que era profeta, outro dizia que era Elias, outro dizia que era João Batista. Naquele dia, irmãos, ele estava à mesma maneira, perguntando uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Obedecem, irmão, porque o mar e o vento
foram criados pelo nosso Deus. Então Jesus tem o controle da natureza. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do nosso Deus. Nem uns irmãos, nem um fio de cabelo. Todos eles estão contados. Jesus sabe a quantidade certinha e nenhum deles cai sem a permissão do nosso Deus. Então quem é este que até o mar, quem é este que o vento obedece, que o mar se aquieta diante da sua palavra? É o mesmo, irmão, é o mesmo que aquieta as nossas tempestades. É o mesmo que aquieta e que cuida das nossas dificuldades. É o mesmo. Este é o Jesus. Este é o Senhor Jesus. É aquele que criou os céus e a terra. É aquele que nascido de uma mulher em uma estrebaria. É aquele que cresceu e se formou em uma carpintaria. É aquele que morreu em uma cruz. É aquele que venceu a morte. Quem é este? Este é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, meus queridos, amados, irmãos, ouvintes, que nos assistem esta noite, não fique temeroso. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ele não desce do seu barco nem diante das maiores tempestades. Não importa o tamanho das ondas. Ele continua no seu barco. Ele continua na sua vida. Ele continua na sua família. Ele continua na sua casa. Apocalipse 3, versículo 20 diz que Jesus está à porta, batendo. Se você abrir a porta e ouvir a sua voz, ele entra na sua casa e faz morada contigo. E uma vez que ele entra em nossas vidas, uma vez que ele entra em nosso barco, ele não desce do barco, nem no meio das tempestades, irmãos. Então, amados, estamos vivendo uma tempestade esses dias? Estamos. Estamos no meio de grandes dificuldades, sim, mas Jesus está no barco. Mesmo diante de todos os problemas. Mesmo quando nós ouvimos notícias de um lado para o outro de pessoas que se perdem, pessoas que partem, mas nós temos que crer que Jesus está no barco. E ele não desce. As tempestades existem. As tempestades de ordem física, de ordem sentimental, tempestades de ordem emocional, que são às vezes piores do que as tempestades físicas. Pessoa que às vezes, se entrega à morte, ao suicídio, por causa de uma tempestade sentimental, emocional. Por quê? Porque ficou temeroso, esqueceu de que Jesus está no barco. Ele não desce. Amém, meus amados? Deus nos abençoe nesses dias. Deus nos abençoe. E temos a certeza de que Jesus está conosco. Amém? Estamos chegando ao final aqui da nossa transmissão de hoje. Daqui mais tarde essa palavra vai estar no YouTube, tá? Você pode acessar no canal Francisco Gomes Carvalho e assistir, no YouTube. Você pode assistir na sua TV, tá bom? Daqui a uns minutinhos já vai estar disponível lá no YouTube. Tá bom? Quero mandar um abraço a todos que assistiram nesta noite, todos aqueles que sintonizaram, estiveram conosco. Quero dizer para você, meu amado irmão, Jesus te ama. Ele está contigo. Ele não te abandona.
não importa o tamanho das ondas. Tá? Que você acredite nisso. Abra o seu coração para acreditar, para crer que o Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então que se possa meditar nesta palavra. E antes de eu encerrar essa transmissão, eu quero orar com você. Eu quero orar com sua família. Que você possa também ter esse entendimento de clamar como aqueles discípulos clamaram: Senhor, socorre-nos, porque estamos perecendo. Clame ao Senhor. Levante sua voz e clame. Clame junto comigo. Meu Deus, Senhor Pai poderoso, meu Jesus querido, Senhor, eu sei que Tu estás conosco. Eu sei, ó Pai, que Tu não nos abandona. Senhor Jesus, eu sei que a Tua morte na cruz foi para que Tu pudesse estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, socorre o meu irmão, a minha irmã, esta família, Pai, que às vezes está passando um momento de dificuldade, uma tempestade, assola a sua família, a sua casa. Senhor, age, manifesta, Senhor. Manifesta, Pai. Manifesta, Deus, nesta noite, na vida, Pai, dessas pessoas. Abençoa, meu Deus, esta nação brasileira. Pai, eu quero clamar nesta noite, Deus, também, Senhor, pela vida dos profissionais de saúde, pelos médicos, Pai, pelos enfermeiros, por aquelas pessoas que trabalham no serviço auxiliar, nos hospitais. Pai, o segurança. Meu Deus, cuida deste povo, porque eles é que cuidam de nós fisicamente, Senhor. Que Tu possa abençoá-los, meu Deus. Cuidar da vida deles. Meu Deus, alcança nossas vidas, Pai. Alcança, Pai. Mesmo, Senhor, diante, ó Deus, de dificuldade, diante de problemas, Senhor, eu sei que Tu estás conosco, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu estás no nosso barco. Eu sei, Senhor, que Tu estás presente e basta, Senhor, que nós clamamos a Ti. Basta que nós chamamos pelo Teu nome e o Teu poder será exercido sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Graças damos, Senhor, por todas as maravilhas. Até a próxima quinta-feira. Nós vamos estar neste mesmo horário com uma nova palavra para o seu coração, para o meu coração. Este ambiente foi criado, para que a palavra de Deus pudesse ser levada ao coração das pessoas através das redes sociais. Nosso objetivo é semear a palavra de Deus. Nosso objetivo é levar até você, até a sua casa, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra em que você possa ter a certeza de que Jesus está contigo. Ele não desce do seu barco, mesmo diante da dificuldade. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus alcance todos aqueles que nos assistiram esta noite. É o que nós te pedimos, te louvamos em nome de Jesus. Um abraço especial para o meu pastor querido, pastor Ricardo, da Igreja Porta. Pastor, um abração, tá? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Em nome de Jesus.